município de Serrana, no interior de São Paulo, iniciou a vacinação de toda a população adulta como parte de um ensaio clínico para avaliar a efetividade da Coronavac, vacina contra o coronavírus, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O chamado Projeto S prevê aplicar em 2 meses as 2 doses da vacina Coronavac a 30 mil dos 50 mil moradores de Serrana. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Butantan, Centro de Pesquisa e Produção de Vacinas, vinculado ao governo de São Paulo. Então, o objetivo do estudo é avaliar a efetividade da vacina dentro de uma comunidade, dentro de uma população. Assim, quando a gente tiver o controle da pandemia, que é a efetividade nessa população, a gente vai poder determinar quanto de vacina tem que ser colocado para a gente, por fim, abrir mão de outras medidas de precaução que a gente tem, como é o uso da máscara. Para a execução, foram destinadas 60 mil doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, com a qual o estado iniciou sua campanha de vacinação contra a Covid-19 em janeiro. A gente perdeu muito amigo aqui em Serrana, né? Muita pessoa conhecida da gente. Então a gente fica feliz de chegar esse momento aí, esse privilégio para nossa cidade. Meu Deus, que alegria, que paz, muito alegre, muito contente, graças a Deus. As autoridades de saúde esperam que o estudo permita identificar o fluxo da taxa de transmissão do vírus em uma população imunizada. Também servirá para avaliar o comportamento frente a novas variantes da Covid-19 e o número de pessoas que devem ser vacinadas para interromper a circulação do vírus e o impacto econômico dessa estratégia. E agora vamos falar mais uma vez aqui no HN sobre o Fevereiro Roxo, com o objetivo de levar informações à população sobre doenças autoimunes. Nós já falamos sobre o lúpus recentemente aqui no jornal. E hoje vamos esclarecer dúvidas sobre fibromialgia, que em sua maioria acomete mulheres com idade entre 30 e 50 anos. Bom, e é sobre este tema, então, que nós vamos conversar mais uma vez com a reumatologista do Hospital das Clínicas do UFMG e vice-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, a doutora Maria Fernanda Guimarães. Bom dia, bem-vinda mais uma vez ao HN, doutora. Bom dia, obrigada, bom dia a todos. Bom, como eu falei, vamos falar um pouco mais sobre fibromialgia. Nossa última conversa, o tempo foi insuficiente para a gente destacar, né? O que é a fibromialgia? Como que ela acomete uma pessoa, doutora? Na verdade, é ótimo a gente poder conversar separadamente das duas doenças, porque são doenças muito diferentes, né? A fibromialgia, ela é considerada um distúrbio da dor. Então, os pacientes têm dor crônica, que significa que eles têm mais de 3 meses, muito mais, normalmente têm anos de dor. São dores difusas pelo corpo todo, mas não existe uma inflamação, não é uma doença autoimune. O que a gente sabe é que o corpo do paciente que tem fibromialgia, especialmente o cérebro, entende os estímulos de dor de forma diferente. Então, ele é um quadro de dor crônica e difusa pelo corpo todo. Ou seja, pode ser uma dor em qualquer parte do corpo, portanto. Sim, na verdade os pacientes costumam dizer, eles percebem a dor e costumam dizer que é uma dor óssea ou uma dor muscular, mas na verdade qualquer local do corpo pode se manifestar com dor e tem outros sintomas associados também junto de dor, nos quadros de fibromialgia. Agora, tem alguma causa específica, doutora, para o desenvolvimento da fibromialgia? Não, a gente não conhece uma causa específica. A gente sabe que a fibromialgia é mais comum em algumas famílias, né? Então, o que nos faz pensar que existe alguma participação genética, mas não existe uma causa para desencadear a fibromialgia, não. Quando o paciente desencadeia a fibromialgia, ela vai se manifestar mesmo de uma forma mais insidiosa, ela vai começando devagar e esse quadro ele pode se agravando, mas lembrar que é um quadro apenas de dor e alguns sintomas sistêmicos, que hoje a gente pode conversar aqui quais são, mas não é um quadro, por exemplo, que vai levar a deformidades, que vai alterar as articulações ou que vai causar qualquer risco de morte para esses pacientes. Agora, é comum algumas pessoas, depois de um trauma, de uma lesão, desenvolverem esse tipo de dor? Eu já ouvi muita gente falando sobre isso, né? Que depois que tem algum tipo de trauma, uma pancada, que começa a sentir dor, pode ser um sinal de fibromialgia também, doutora?
Pode, na verdade a gente sabe que não só a fibromialgia, mas várias doenças reumáticas, elas acabam tendo um gatilho, que é um desencadeamento que pode estar relacionado a algum fator físico ou emocional, sim. Mas o mais importante para esse diagnóstico é que a dor tem que ser contínua por mais de 3 meses e uma dor que a gente chama difusa, que é uma dor mais espalhada pelo corpo. E quais são os exames, doutora, necessários para identificar que uma pessoa realmente está com fibromialgia? Então, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico, ele não está relacionado a nenhum exame específico. A gente soma durante a entrevista médica e depois o exame físico algumas características. Então, além da dor que eu já comentei, algumas características são muito importantes em quem tem fibromialgia, especialmente a fadiga, que o paciente relata como um cansaço, uma falta de vontade de fazer as coisas, distúrbios do sono. Então, o paciente normalmente tem dificuldade ou de pegar no sono, ou de manter o sono de forma adequada, e esses pacientes acordam cansados, e uma série de outros sintomas que podem estar associados, como dor de cabeça, alterações intestinais, às vezes o intestino mais preso, às vezes diarreia, e aí a gente avalia todos esses sintomas clínicos e dá o diagnóstico de fibromialgia sem exame laboratorial. A gente não espera que algum exame venha alterado em pacientes com fibromialgia. Se esses exames estiverem alterados, a causa não é a fibromialgia. A gente usa a anamnese e o exame físico para dar o diagnóstico, a história do paciente, e muitas vezes a gente pede alguns exames, na verdade, para excluir outras causas que também podem se manifestar de forma semelhante à fibromialgia. O diagnóstico da doença pode ser demorado, doutora? Pode ser demorado, na verdade, na grande maioria das vezes o que acontece é a demora em procurar o especialista também, para que a gente identifique a fibromialgia. Na verdade, para a gente considerar a fibromialgia, como eu falei anteriormente, tem que já ter um quadro mais crônico, né? Mas o mais importante é procurar um especialista, porque esse diagnóstico para a gente é um diagnóstico relativamente comum. Então, o especialista vai saber lidar bem aí com o diagnóstico. Agora, como essa doença ela pode afetar pessoa de alguma idade específica ou não? Pessoas de todas as idades, elas estão receptivas a desenvolverem a doença? Ela é mais comum em mulheres, né, entre os 30 e 50 anos, mas ela pode acometer, sim, crianças, idosos. O fato de ser mais comum nessa faixa etária não quer dizer que não possa acometer homens, não possa acometer crianças, não possa acometer idosos. Ela pode acometer em outras faixas etárias, sim. Doutora, como que deve ser o acompanhamento depois de ter o diagnóstico, né? De a pessoa ter o diagnóstico que ela tem fibromialgia? Como que é a vida dessa pessoa? Então, o acompanhamento e o tratamento, eles são muito importantes de várias formas diferentes, não só o tratamento medicamentoso. E isso é importante a gente ressaltar, porque na maioria das vezes a gente busca um tratamento milagroso com um remédio que vai resolver os nossos problemas. Isso é do ser humano, é claro, né? Mas a gente sabe que na fibromialgia, esse tratamento é um tratamento muito mais global. Então, é um tratamento que deve envolver atividade física regular, especialmente na fibromialgia. A gente sabe que a prática de atividades físicas, ela é tão benéfica, até mais benéfica do que os medicamentos. Muitas vezes esse tratamento deve ter também um acompanhamento psicológico desses pacientes. A gente sabe que a depressão é uma situação que acompanha a fibromialgia numa parte importante dos casos. E aí manutenção de uma vida saudável, bons hábitos, né? Cessar tabagismo, etilismo, prática de atividade física regular, associado aos medicamentos, e um tratamento crônico, porque a gente não considera que a fibromialgia tem uma cura. E é por isso, inclusive, que ela é uma das doenças do fevereiro roxo, que são doenças crônicas, sem cura, mas que têm um tratamento adequado. Então, esse tratamento ele é um tratamento sem tempo definido, multiprofissional, e é muito importante a educação do paciente para que o paciente entenda a doença e, assim, ele possa, assim, ser um protagonista, né, no tratamento dele. Depende muito do paciente também, né? Doutora Maria Fernanda, muito obrigada mais uma vez por participar aqui conosco do HN. Um ótimo dia para você. Obrigada, bom dia a todos. Gente, o Zoológico de Lima anunciou o nascimento em cativeiro de 2 crocodilos americanos, uma espécie ameaçada de extinção após um período de incubação artificial bem-sucedido, registrado pela primeira vez na América Latina.
Esses filhotes de crocodilo nasceram em cativeiro depois de 90 dias de incubação dos ovos. Os animais, que estão em um aquário especial, medem 35 centímetros e pesam 45 gramas cada. Ambos têm a tradicional cor verde oliva da espécie. O nascimento foi considerado pelo zoológico como uma conquista para a conservação da espécie, pois é registrado não só pela primeira vez no Peru, mas em toda a América Latina. No Peru, são conhecidos como crocodilos de Tumbes, porque seu habitat são os manguezais de Tumbes, na fronteira do Peru com o Equador. Com 195 quilos, o crocodilo pai tem 5 metros de comprimento, enquanto a mãe tem 2,5 metros e 85 quilos. Ambos têm 20 anos. O Zoológico de Lima lançou uma campanha em suas redes sociais para dar nomes aos 2 répteis. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever esta edição, basta entrar lá no nosso site. Nós estaremos de volta amanhã, terça-feira, às 8h30. Até lá, uma ótima segunda-feira para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.